imaginamos de levar a medicina a todos os rincões e não formar super especialistas para atender uma minoria. E dentro dessas atividades, quais atividades o senhor numeraria como importantes para estimular a relação educação e sociedade, universidade e sociedade, estudante e sociedade? Mesmo que seja além de discurso, que é importante, que favorecia isso? Acho que talvez a discussão sobre a carreira do profissional talvez seja importante. Nós, enquanto privilegiados, temos que pensar de que maneira nós vamos pagar isso que a gente está obtendo, né? O ensino público, todo esse investimento de nós, enquanto... Já existiu naquele tempo. Como eu disse, nós gostaríamos de que chegássemos com a medicina, não mais especificamente, mais claramente com a saúde a todos os cidadãos. Para isso seria necessário modificar alguns aspectos da chamada grade curricular. Depois haver uma retribuição do que nós recebíamos em termos de ensino gratuito para a sociedade, coisa que ainda hoje se luta e não se chegou lá. Ou seja, seria uma forma de localizar o médico no interior, num determinado espaço de tempo, para que ele não só desse o seu trabalho médico, como também aprendesse a realidade do país onde ele vivia. Foi quando começaram a aparecer as chamadas residências médicas, que tornaram cada vez mais uma elite que se formava mais vocacionada para a especialização. A primeira residência médica de Recife foi feita na década de 60. A outra, mais antiga, talvez tenha sido a do Hospital do Ipaz, no Rio de Janeiro, que é a residência médica mais eficiente do país. Mas, na verdade, era um hospital que cuidava dos figurões da República, onde eram internados o presidente da República, os deputados, os senadores. Então, tinha sim uma medicina de elite, com equipamentos à época de alto custo, porque não faltava dinheiro para comprar equipamento no hospital que tratava do presidente da República. Mas a nossa visão era de que nós precisávamos chegar na ponta, precisávamos chegar na cidade do interior. Talvez com a forma de uma remuneração mais justa, que fixasse o médico no interior pelo menos durante algum tempo. Isso foi uma coisa que o Ministério da Saúde, então, fazia em escala pequena para a necessidade do país, através da chamada Fundação CESP, que localizava médicos em tempo integral nas cidades do interior, até porque dispunha de uma série de regalias, uma casa, um bom salário e a proibição efetiva de fazer bicos, digamos assim. Naquele período discute muito a educação, a questão da LDB e tal. Era muito mais mudar a educação para mudar a sociedade, ou mudar a sociedade para se mudar a educação. Eu, particularmente, eu acho que a educação é que muda a sociedade, não o contrário. Eu não vejo você tem que mudar a sociedade, a educação é que muda a sociedade. Quais as lutas em prol da educação superior do estudante? As atividades mais para essa questão dos currículos, dos estatutos da universidade, o currículo da universidade começava a apresentar
uma tendência a democratizar mais o ensino, até porque professores, geralmente vindo de pessoa de berço, digamos, de berço endinheirado, mas que viam tanta miséria, tanto sofrimento, eles tinham um grau de cultura alto e esses próprios professores procuravam nos dar noções numa saúde mais voltada para o social. Evidentemente que existia também aqueles mestres que eram elitistas, falavam como os professores de antigamente na base do Magister Dicta, e achavam que tinha nada a ver, ele estava ali só para usar o seu conhecimento técnico para salvar o cidadão. O que acontecia como causa daquela doença, a charge social, para ele realmente não interessava muito não. Ele via o doente isoladamente, eram parte da elite, mas nós tínhamos também grandes médicos comprometidos com o social. É porque a sociedade está passando por profundas transformações, mas isso era identificado também na universidade, ela ia se mudando, se transformando no mesmo ritmo, era extremamente conservadora nesse aspecto de mudança, de ampliação da sua capacidade. A universidade sofreu a influência da mudança. Até porque, digamos assim, os mestres tinham filhos. E esses filhos eram engajados muito dentro da luta. Muitos filhos de professor de faculdade, gente da elite, digamos, recifense, foram presos no golpe militar de 64, alguns foram torturados. Enfim, isso foi um processo de mudança que aconteceu a nível do mundo e aumentou depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a vitória das forças aliadas e a ascensão da União Soviética, levando a imagem de um mundo novo, melhor, que a gente depois viu que não era tão melhor como outras pessoas, mas isso tudo contribuiu para fazer o processo educativo. E a universidade não ficou estanque a isso, não. A universidade era um fermento de ideias. Nós lutávamos também por educação, quando começou a aparecer Paulo Freire, de uma educação mais para a população mais de baixa renda, claro, porque se entendia que uma nação só seria civilizada se tivesse todos seus filhos educados, né? Naquela época os índices de analfabetismo eram terríveis, né? Você convivia com pessoas que eram subcidadãos, que não podiam votar porque não sabia ler, e quem não sabia ler era muita gente. Então a tendência era perpetuar uma elite. Mas as mudanças que ocorreram no mundo depois da Segunda Guerra Mundial influenciaram aqui no Brasil. E eu quero perguntar algo a respeito à UNE. A UNE era um fórum de discussão também da carreira ou era extremamente político, né? Ou ela não abre espaço para discutir cada curso, cada carreira? A UNE ou a UNE? A UNE. Não, a UNE discutia aspectos de educação em todos os segmentos. Ela tinha uma presidência, mas tinha várias vice-presidências setoriais, e para seus cargos de chefia eram eleitos pessoas de variadas futuras profissões. Se elegia presidente um diretor de engenharia, um estudante de engenharia, e o vice era estudante de medicina, o outro era de filosofia, o outro era de